Olá, pessoal. Estamos começando mais uma vez o nosso Café com Reflexão. Pegue sua xícara e vamos entrar nesse bate-papo conosco. Já inicio agradecendo a todos que me acompanham nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, prof.crisbota. A Marcos me ajuda nessa parceria da produção do café. Hoje temos uma convidada muito especial. A gente já estava tentando trazê-la, deu tudo certo. Ionan Escarante, professora Ionan Escarante do IF Baiano, doutora em Literatura e Cultura, também membro da Academia de Letras do Recôncavo e autora desses dois livros infantis, Anjo de Barro e Quer Desenhar Comigo? A minha filha, depois desse livro, eu tô com a gaveta cheinha, igual a filha de Ionan, Maria Flor. Então é uma alegria estar com você. Esse tema literatura é um tema para mim muito instigante, para quem é da área de história e certamente da literatura, que entende que pensar o sujeito político, dinâmico, participativo é preciso ser construído desde a infância. Então eu gostaria de iniciar lhe perguntando sobre a sua trajetória no universo da literatura e como essa caminhada contribuiu para a escrita de livros infantis. Bom dia a todos. Estou muito feliz em estar aqui, fazendo parte desse encontro, né, do Café com Reflexão. Eu tenho certeza que vai ser um café maravilhoso. Verdade. Na sua companhia. Essa trajetória começou na minha infância. Desde pequena, meus pais me incentivaram à leitura, eles tinham essa preocupação de sempre ter um livro, uma história para me contar, para dormir, às vezes até para comer, porque eu não era uma menina muito boa. Na hora das refeições, você dava um pouquinho de trabalho. Então, era uma colherada e um pedacinho da história, uma colherada e um pedacinho da história. Então, eu tenho essa lembrança, né, essas memórias, né, me vêm sempre. E as minhas tias, quando vinham me visitar, também. Às vezes, eu ficava sentada na escada e elas contando a historinha e me enganando para mais uma garfada, uma colherada da comida. Mas isso não persistiu, né? Hoje em dia, eu não tenho mais esse problema. Então, a literatura surge na minha vida desde muito cedo, e eu acho isso maravilhoso quando acontece isso com uma criança, porque nos coloca no lugar de protagonistas. Nós assumimos esse lugar de protagonistas, pensando na história e pensando também em construir outras histórias, porque a partir do momento que a criança ela é estimulada com essa leitura, com esses personagens, sejam eles heróis, príncipes, princesas, animaizinhos, quando nós entramos em contato com esse universo, nós também sentimos vontade de construir histórias, de contar histórias. Então, as crianças, desde muito novinhas, elas também começam com esse estímulo a contar histórias, a inventar histórias, a fantasiar. Então, a literatura ela tem esse papel incrível de nos ajudar nesse processo, né? de construir fantasias, de viver esse imaginário, essa parte lúdica. A literatura infantil, há muito tempo atrás, no passado, o papel era pensado, né, da literatura infantil como moralizante, né, como uma literatura que veio para ensinar valores, apenas isso. Apresentar castigos, né, a menina que não obedeceu à mãe, o lobo mau, né, engoliu a menina, né, engoliu a vovó. Então, assim, eu amo essa história, inclusive, né, porque faz parte dessa minha trajetória. Mas a gente pensa hoje a literatura para as infâncias de uma forma mais abrangente, trazendo mais personagens, apresentando uma diversidade de crianças, meninos, meninas, histórias que possam acolher, né, e para que todos se sintam realmente protagonistas, né? Então, acho que essa literatura hoje pensada para as infâncias, inclusive não só a infância, a criança em si, mas nós adultos, nós que contamos a história para os nossos filhos, nós que contamos para os nossos alunos, sobrinhos, amigos e amiguinhos que a gente às vezes reúne numa festinha, num encontro, né, entre famílias. Então, essas histórias para as infâncias, elas também mexem com a nossa criança interior. Então, atualmente, muitos de nós que escrevemos para as infâncias, pensamos nessas infâncias plurais, inclusive nas nossas, naquelas crianças que estão adormecidas, né, dentro de cada um de nós. E essas memórias são trazidas, né? São apresentadas. Então, por exemplo, quando você apresenta Anjo de Barro, as minhas memórias, elas estão ali, das minhas visitas a Maragogi de Pinho,
com alunos, né, ou com meus pais, nas minhas visitas à Feira de Caxixi de Nazaré, que é a minha cidade, Nazaré, e todo ano todo mundo que é de Nazaré fica naquela expectativa de esperar a feira chegar, o dia da feira, que é a Semana Santa, né? Então, é um momento esperado, que vamos com os nossos pais, que compramos caxixi, que encontramos pessoas, amigos, pessoas que vêm para a cidade para ver a feira, para se reencontrar com os familiares. Então, tem muito isso. Então, essa trajetória de vida, de leitura, desde a infância, minha formação também, eu sou professora de língua portuguesa, já tem uns anos, né, 25 anos aí, ou mais um pouco, fora aqueles anos, né, foram aqueles anos de estágio, que na faculdade nós tínhamos aquele estágio que era chamado de estágio remunerado, ou de reda, né, então aquele tempinho que não conta, né, porque, enfim, era uma participação, assim, digamos assim, uma contribuição e uma forma de aprender também, fazer aquele estágio. Então, já tem algum tempo, né, de sala de aula, levando a literatura para os alunos, para os clássicos também, e também os autores regionais. Então, eu também pesquiso autores da região do Recôncavo, sobretudo do Recôncavo e do Baixo Sul. Atualmente, eu também pesquiso autores do Baixo Sul, daquela região do território, né, de identidade do Baixo Sul, que vai de Aratuípe até Gandu, são 15 municípios. Então, nesse projeto de pesquisa que nós temos no Instituto Federal Baiano, do GLICAN, né, um grupo de pesquisa, nós temos um mapeamento, fazemos um mapeamento de escritores de toda aquela região do Baixo Sul. E no Recôncavo, Nazaré, que também é um celeiro de grandes escritores, no passado e recentemente também, tem alguns que estão lá escrevendo. Recentemente nós perdemos o professor Lamartine, que era um historiador, escritor, contista. Então, é um lugar que, esse ambiente, né, eu acredito que eu sempre cercada de livros e curiosa também para conhecer um pouco sobre a vida, sobre a história, né, dessas pessoas. Então, eu acho que tudo isso influencia a minha escrita, essa minha vontade de escrever. Eu tinha esse sonho também na infância, né, de tanto ler aqueles livros, de ouvir minhas tias lendo para mim, minha mãe, e meu pai fazendo esse esforço, essa questão de nos apresentar os livros. Eu acho que tudo isso já desenvolvi desde aquela época. Eu tinha esse sonho de escrever um dia eu vou ser escritor, pensava, né, quietinha comigo, e era de livros infantis. Ai, que legal, que legal. A fala de Yonan suscita diversas questões importantes. Uma que eu considero muito importante é a oportunidade. A oportunidade que você teve já na infância, com sua mãe, com suas tias, de ter acesso às literaturas, aos livros, e a partir daí já começar a construção de um sonho, de se perceber também. E a gente sabe que muitas crianças no mundo, mas pensando a nível de Brasil, não têm acesso porque as famílias também não tiveram, a questão do letramento, então entra muitas questões aí. Mas uma fala como essa, uma reflexão como essa nos ajuda a pensar que mesmo quando a gente não tem a oportunidade, mas construir esse caminho. Eu não fui a criança que lia quando criança, que teve acesso a livros, não me lembro de ganhar nenhum livro ou de alguém lendo para mim, isso já acontece na fase adulta. Eu inicio a universidade praticamente sem esse caminho de leitura, ele acontece muito depois. Mas mesmo assim tive a oportunidade de uma mãe que falava que cheirava os livros quando ganhava os livros do Estado, que ficou muito triste quando o pai tirou da educação ainda na 4ª série. Então isso também foi uma oportunidade, porque mesmo não tendo, ela queria que tivéssemos. Então essa parte da família, de estarmos juntos, construindo, isso é muito, muito legal, porque a criança vai se sentindo pertencente. Outro ponto que você fala, que eu gosto muito e que está muito presente em Anjo de Barro, é a identificação com o lugar, a construção com o lugar, o pertencimento. Eu fico me imaginando a criança de Nazaré, de Maragogi-Pinho, do Recôncavo, lendo e se sentindo pertencente a esse espaço e ressignificando, inclusive, essa arte, esse ofício que é tão importante para a história do Brasil, do mundo, mas principalmente do Recôncavo baiano. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a parte cultural e essa construção dos valores humanos na criança, na adolescência, a partir dos seus escritos.
Esse livro, ele mostra esse lugar, que é esse pedacinho da Bahia, né? Eu costumo dizer que é um pedacinho da Bahia, mas é uma joia, né? Uma joia da Bahia, uma joia do Brasil. É uma localidade que possui mais de 200 olarias. A maioria das famílias vivem da confecção dessas peças, dessas miniaturas e de peças grandes, de esculturas. O livro retrata esse lugar real. Tem essa ficção, porque traz a menina, que ela é uma menina miragem, então é uma história que tem uma feição de lenda mesmo, mas que traz a realidade, inclusive personagens dessa história são personagens reais de Maragogi-Pinho. E uma das cenas mais tocantes para mim, um dos depoimentos mais tocantes para mim, assim que eu lancei o livro, que eu retornei à comunidade, foi o seu Nené. Ele está em uma das páginas do livro, ele está no momento que as crianças estão brincando de se esconder dentro da olaria dele. Então, quando eu fui até ele com a Débora Ayane, que é a ilustradora, eu perguntei, seu Nené, você quer participar de um livro? Já fizesse mais o meu personagem do livro, sobre a desenho? Eu desenho? Nunca me imaginei. É sério, é verdade? Eu disse, é. E quando ele recebeu esse livro, já pronto, que eu tive esse retorno, tive esse cuidado de voltar lá, lançado na comunidade, ele saiu com o livro na mão. Várias pessoas comentaram comigo, e depois ele me disse que saiu olhando a comunidade toda, olhando o que tinha no livro, olhando o que tinha né, e dizendo para as pessoas, olha, eu estou aqui, eu estou no livro, eu faço parte desse livro, eu virei desenho. Então, assim, é um senhor de mais de 80 anos, que gosta de ler, ele me diz que gosta muito de ler, e ama a profissão dele, que é o ler, mestre, o ler. E quando nós vamos lá com escolas, com as crianças, ele deixa o que está fazendo para se juntar aos meninos e forma aquele mundo de crianças ao redor dele, para ele ensinar a fazer bichinhos, passarinhos, sabe? Porque a olaria dele, ele faz peças gigantes, assim, vasos imensos, que são levados ou para eventos religiosos, né? Ou para ornamentação, assim, de lugares grandes, sabe? Então, o forno que tem nessa olaria é muito grande. E é uma olaria grande. E as crianças costumam brincar de se esconder lá, pelo tamanho da olaria e o tamanho dos potes. E quando eu falei, na época que eu fui para falar, né, se ele gostaria de aparecer nesse livro, com a ilustradora, aí contei qual seria a cena do livro, ele fez, vocês não viram 3 crianças saindo daqui agora? Elas estavam aqui justamente brincando de se esconder. E eu me senti, nossa, aquilo foi uma surpresa para a gente, fiquei arrepiada na hora, quando ele revelou isso. Então, esse livro apresenta essa comunidade, essa menina de traços indígenas, descendentes dos povos aimorés, que também circularam ali por aquela região, do Recôncavo, do Baixo Sul. Né? Essa criança curiosa, como todos nós quando vamos a Maragogi-Pinho, nos apresenta esse lugar. Nos apresenta o trabalho, a divisão do trabalho, a forma como as mulheres elas trabalham, fazendo qual parte? A parte do acabamento, a parte delicada. Né? Não é que não exista mulher no torno lá, mas não é comum. Não é comum. Então, a maioria das mulheres, elas trabalham fazendo essa parte de brunir, que é alisar a peça com uma pedrinha o dia inteiro que Deus deu. E pintando também. E elas pintam com um pincel de gato. De gato mesmo, tira o pelinho do gato, diz que não dói, não machuca o bichinho. Faz um carinhozinho, puxa um pelinho e monta o pincel. E diz que com esse pincel, uma delas me falou uma vez, e com esse pincel qualquer pessoa pinta e pinta lindamente. Pinta eu vou testar. Eu que não sou artista de jeito nenhum. Todas essas questões são postas ali. Quando nós entramos naquela comunidade e observamos a divisão do trabalho, observamos o cuidado, né, as peças como elas são feitas, a forma como eles constroem as peças, esse cuidado com a tradição. Então, os mais velhos tinham uma preocupação. Quando eu estive lá pela primeira vez, para pesquisar, eu fui pensando numa pesquisa com os alunos. E era para a gente montar um documentário com as palavras que eles dissessem, com as entrevistas, né? Algumas imagens, era isso. E eles iam construir poesias. Nós estávamos no primeiro ano trabalhando com métrica, com os versos livres, soneto, mostrando para eles essa questão. Então eu fui à comunidade, uni o útil ao agradável, e nós fizemos essa visita lá, enfim. E aí surgiu a oportunidade de fazer o livro. Por que a gente não faz um livro com esses poemas desses meninos? Então, eles mesmos, em todas as turmas, nós fomos montando eles foram fazendo os poemas, nós fomos fazendo as seleções, eles mesmos selecionando essas poesias sobre a comunidade, porque nós saímos de lá cheios de inspiração. E aí vamos para a prática para construir esses textos, né? E alguns disseram, professor, eu não consegui fazer o poema.
fiz porque eu tinha que fazer, porque foi pedido para a disciplina de língua portuguesa, cumpri uma obrigação, né? Mas eu não quero no livro, professor, o meu poema não tá bom. Olha aí, não parece um poema, não sei não. Eu não acertei não, não pode ter desenho não, desse livro, esse livro não pode ter desenho, ter imagem. Por que você está falando isso? Não, porque eu desenhei. E aí o menino mostra isso. Olha que lindo. Né? O menino mostra algo que mostra as mãos sujas de barro, né? Que as coisa mãos linda. Né, apresentadas ali. E aí a outra menina faz, professora, eu também não sei se eu quero não. Aí o menino fez esse aqui, os santeiros, a imagem dos santos. Muito lindo. Então, a menina que fez essa imagem da capa, por exemplo. Olha. O que fazer com isso? Deixar para lá? Não. Vamos mudar o título do livro. A gente acrescenta aqui no livro, além de Mãos que Inspiram Poesia, a arte de Maragos de Pinho traduzida em versos, vai ficar a arte de Maragos de Pinho traduzida em versos e ilustrações. E aproveitamos isso. Então, foi até um trabalho em conjunto com uma outra professora, a professora Josiane Costa Santana. E aí nós fizemos juntas, fizemos essa luta aí para corrigir tudo, sentar com os meninos, definir como seria, dividir em partes, né, selecionar os textos. Então, foi isso. Então, quando a gente... E aí eu quero explicar porque que eu estou falando desse livro, né? Quando nós fomos para essa pesquisa, eu saí de lá com uma pergunta dentro de mim, sabe aquela inquietação dos oleiros que ficou comigo. A inquietação foi comigo, foi embora comigo. Sim. Eles diziam que, a maioria dos mais velhos, né, que não sabia o que ia acontecer no futuro. Que não via nas nossas crianças, nas crianças da localidade, interesse em manter, né, aquela tradição. Então, esse interesse, eles não conseguiam perceber isso. E que não via, que não sabia o que fazer. Que percebia que aquilo ali um dia tudo ia acabar. Olha, e eu fiquei com isso na minha cabeça um tempo. E um dia, em casa, fazendo alguma atividade doméstica, eu não estava pesquisando, eu não estava escrevendo, eu estava em casa, fazendo meu trabalho de dona de casa mesmo, de mãe. E veio na minha mente assim, uma imagem forte, né, de uma menina de traços indígenas que corria pelas ruas, né, de Maragos de Pinho, que corria por entre as olarias, e foi muito forte aquilo, né? E eu pensei, meu Deus, o que foi isso aqui? Foi a frase que eu consegui dizer. Isso é uma história e é para criança. Verdade. E aí pensei, como é que será que essa história ia começar? Como é que isso ia começar? E aí veio a primeira frase, a frase que abre o livro. Sim. Descalça, pés vermelhos do barro da estrada, Santinha apareceu cheia de resíduos de argila por entre os dedos. Uma menina miragem. E essa frase ficou alguns dias, essa frase inteira, alguns dias na minha cabeça, e eu pensando, eu vou esquecer. Eu acho que eu vou esquecer, eu tenho que anotar isso, não vou esquecer. E aí vão surgindo outras ideias, né? Ela sentadinha na igreja, um lugar que todo mundo vai e faz foto, ela no torno, a história de ela cantar na beira do rio, os peixinhos aparecerem. Então, eu preciso anotar, e um dia eu disse, não, vou sentar hoje, eu faço, eu tenho que anotar essas coisas, eu tenho que montar essa história. E a história veio praticamente inteira. Claro que depois eu fui mexendo, né? E publiquei essa história numa revistinha, uma revista pequena, uma revista que é para adultos, nem era para criança. Precisava publicar. Era a revista Arte e Poesia. E aí, mas só que eu ainda não estava totalmente contente, né? Porque as crianças não iam ter acesso, não iam ter a parte lúdica dos desenhos, a parte importante, né? Que também ajuda a contar a história, o desenho ajuda a contar. E aí fiquei procurando uma pessoa que ilustrasse, encontrei Débora Ayane, me apresentaram a Débora Ayane, aqui de Santo Antônio de Jesus, que por sinal não conhecia a comunidade. Veja como a Bahia não conhece a Bahia. Verdade. Né? Ali tão pertinho, ela sabia que existia a feira de Caxixi, mas não sabia de onde vinha aquelas peças. Então, ela foi lá, ficou encantada pela comunidade e foi lá em loco também conversar, desenhar, observar as coisas, para poder fazer esses desenhos tão lindos, tão incríveis que ela fez. E você falou tanta coisa bonita. Quando você falou das pessoas, dos adultos que trabalham nas olarias, eu fiquei pensando o quanto a sua chegada e essa produção ressignificou a trajetória, ressignificou a forma dessas pessoas se verem e até a valorização do trabalho. Isso é muito bonito. Essa outra parte da flexibilidade. Não tem jeito, a gente acaba voltando para a educação, a flexibilidade
de mudar o título do livro, de repensar a estrutura na medida do que os alunos podiam fazer, o que eles queriam fazer, e aproveitar essa criatividade, esse poema que pode também estar em forma de ilustração. Então, isso é muito bonito. E quando você fala desse resgate também, eu imagino que hoje muitas crianças sintam vontade de mexer com barro, de fazer, após o contato com o Anjo de Barro, esse movimento que valoriza a cultura. Então, muita coisa bonita mesmo. Eu queria fazer uma outra pergunta já a partir de Quer Desenhar Comigo? Porque, por experiência e a leitura de Alicia, nós lemos juntas, você falou isso também, sobre como o adulto vai se reencontrando com sua criança e também na conexão desse adulto com a criança. Ela melhora a partir da leitura. Eu li para o meu mais velho, ele estava com 5 meses. Eu estava com 5 meses de grávida, na verdade. Comprei o Canto das Aves e comecei a contar para ele ainda no ventre. E isso é muito importante para mim, até porque eu não tive esse acesso à leitura. Mas o Quer Desenhar Comigo, para mim, traz um ponto bem que eu gosto muito, é quando a gente pensa que muitas vezes as escolas matam a criatividade. As escolas nem sempre conseguem manter e estimular a criatividade, assim também como a gente, enquanto família, não consegue. Eu observo que depois que eu li esse livro junto com a Alicia, eu também passei a valorizar mais, estimular mais os desenhos dela. Eu gostaria de lhe perguntar sobre o Quer Desenhar Comigo e o quanto essa perspectiva de pensar criatividade e educação também na família, ela é importante quando a gente pensa em literatura infantil e a construção do sujeito. A criatividade, esse livro, na verdade, ele traz muito essa ideia, né? Esse pensamento, da gente pensar a criatividade das nossas crianças desde bem pequenininhas. O encantamento, né, pelo colorido, pelo lápis de cor, a primeira vez que uma criança ganha uma caixa de lápis de cor, né, a menina da história, ela quer colorir o mundo inteiro, e aí as paredes de casa, tudo isso. Eu vivi essa experiência com meus filhos, né, com Maria Flor especialmente, ela realmente riscava muito a casa. Até quando não tinha lápis, eu dizia para a pessoa que cuidava dela, né, dizia, olha, eu vou trabalhar, mas não deixa esses lápis aí não, vamos catar tudo, porque Maria, quando acordava, queria riscar a parede, vai fazer. Ela achou um guarda-chuva, e com guarda-chuva, a ponta do guarda-chuvinha, ela riscou a parede, ela conseguiu queimar a tinta, inclusive, não tinha nem como apagar, porque fez de um jeito mesmo bem. Então, assim, a gente tentou alguns combinados, né, como a própria história apresenta. E eu fui buscar também ouvir mães, familiares. Como é que vocês estão agindo em relação às suas crianças que pintam? Eles riscam as paredes? Como é que é? Eu deixei uma parede lá na minha casa, que é só dele. Eu uso papel metro. Eu enchi a casa de papel metro, mais ou menos da altura dele, para ele riscar. E fui ouvindo essas coisas. Isso também está no livro, né? Porque tem algumas soluções aí que os pais vão buscando, né? Algumas nossas, né? E outras de outros pais. E aí esse livro mexe também com a criatividade, dá vontade de desenhar. Se a criança já desenhava, mais ainda. Começa a querer desenhar mais. Eu lembro que teve um depoimento de uma professora da educação infantil lá em Nazaré, que a escola adotou esse livro, Quer Desenhar Comigo, e ela me disse, irmã, depois que nós adotamos esse livro, as crianças estão com cuidado com a pintura, porque as classes iniciais, né, infantil, 2, 3, 4, 5... Então, eles pintavam, riscando de qualquer jeito. Depois do livro, eles começaram a querer pintar melhor, com mais calma, com mais paciência, me perguntando, tá bom, pronto, tá bonito, né, do jeitinho deles. Então, assim, elas acham que essa questão da criatividade, da valorização também do trabalho manual, que isso deu uma mudada, né, nas turmas que o livro foi utilizado. Em relação à criatividade, a esse desenhar junto, a esse convite, né? O livro é um convite. Isso. Emília Nunes fez o prefácio desse livro. Ela é escritora de mais de 20 títulos de livros infantis, é uma escritora baiana, também tem um canal, né, no Instagram, Mãe que Lê. E ela se tornou escritora por conta dessa contação de histórias, de ter criado algumas histórias, de contar essas histórias também em família, em escolas depois, e criado esse canal. E aí ela
participa desse livro fazendo esse prefácio. E ela diz que é um convite, nesse livro é um convite. Faz o pai e a mãe também ter vontade de voltar a desenhar. É um convite para as famílias, para esse momento, porque é um momento de afeto, é um momento que todos vão estar juntinhos ali fazendo uma tarefa, porque hoje em dia estamos todos presos às telas, cada um no seu canto, cada um com seu celular, né? Há algumas casas que as crianças bem pequenas já têm um celular, independente. Então, é um livro que vem quebrar um pouco esse momento, né, tão frio que as telas têm causado, né, nas famílias. Então, mexe dá vontade de desenhar. Algumas pessoas pensam, livro de colorir, aí quando olhar, não é de colorir. Mas ele pode se transformar, né, de repente, com essa febre que está aí no livro de colorir. Acho que a gente já está pensando nessa possibilidade, né, de fazer isso. Mas é um livro que realmente convida, né, para esse encontro das famílias, né? E é importante voltarmos a viver essas coisas. Verdade, verdade. Eu fico observando que na nossa geração, mas não de forma igual, mas tem muito a ver com as classes sociais. Eu sou oriunda da zona rural. Muitas vezes a gente ouviu, criança não entende, criança não tem vez, criança não tem voz, e a criança, ela ainda muito presente no Brasil, como se não fosse um sujeito, né? Pequenininha assim, estou pagando a escola para brincar. Tem muito essa ideia, né? Ainda no Brasil. Eu acho que literaturas infantis, assim como Quer Desenhar Comigo, ela ajuda muito nesse lugar de pensar esse sujeito que é criativo e que tem vez e que tem voz, de acordo com as suas etapas de desenvolvimento cognitivo, mas que precisa desse espaço para ser e construir essa liberdade. A nossa geração é a geração tem muitos problemas com a autoconfiança, com as decisões, porque a gente não foi criado para ser. E essas literaturas ajudam muito a construção desse ser a partir dos valores. Então, muito interessante. E uma outra pergunta que eu queria fazer, talvez já encaminhando aí para o encerramento do nosso podcast, mas ainda pegue a sua canequinha de café aí, é sobre o que você acha em relação à valorização das pessoas que produzem literatura, dos autores, dos escritores, e se está ampliando escritas mais diversas. Os clássicos são importantes, eu não tenho dúvida, acho que devemos ler, mas como é importante também ler diversidade para que o nosso olhar seja construído a partir de uma diversidade, está muito relacionado à diversidade dos autores, dos escritores, como você acha que está sendo construído, principalmente agora no século XXI, as mudanças em relação a esse panorama. Eu tenho observado que tem acontecido, sobretudo na Bahia, né? Eu tenho acompanhado e faço parte de um coletivo chamado Confralib, que é uma confraria de escritoras baianas para literatura para as infâncias, infanto-juvenil, e a gente tem observado que os coletivos eles têm fortalecido muito essas mulheres e escritores, né? Pessoas que escrevem para as infâncias. Tem se discutido muito nas festas literárias, por exemplo, mesas, né, sobre literatura para as infâncias, a importância dessa literatura, a importância também da valorização desses escritores, né, dessa ampla divulgação desses livros, da importância da circulação desses livros, para chegar a várias infâncias e diversas, né, crianças, que elas possam se ver nos livros, ter personagens que elas possam sentir protagonistas. E o que eu tenho visto também nesses coletivos, também nessas discussões que nós promovemos, nesses eventos, é que a literatura infantil, ao contrário do que se dizia há muito tempo, né, ela não é literatura menor, ela é literatura. Isso. Ela também tem ela tem um formato menor, ela tem ilustrações, mas ela exerce esse papel, né, de humanizar, né, de fazer com que tenhamos empatia sobre as coisas, sobre os outros, sobre o que acontece em torno de nós. E também trabalha com a linguagem. Também é um trabalho árduo, né, com essa linguagem. Um livro de literatura infantil, ele muitas vezes leva 1 ano, 2 anos para ser construído, porque você fica buscando elementos que possam combinar com aquela situação, com o que você quer mostrar, com o que você quer despertar. Então, exige também um esforço do escritor. Não é indébil, não é escrito de qualquer forma, mas é também uma escrita, uma linguagem que vai tocar o outro, né?
também precisa ser poética, que também precisa ser envolvente. E ainda precisa combinar com o desenho que é feito. Porque quando é feito o desenho da história, você vai dialogar com aquele ilustrador, é uma nova história que nasce. Porque o seu texto, muitas vezes, uma linha precisa sair daquele lugar, aquela imagem já diz tudo, aquela parte ali, aquela frase, ela já não precisa estar ali. Então, você também modifica, é também um exercício, né, de desprendimento também, de você se desprender do seu texto. Nossa, eu estou gostando tanto dessa frase, mas né, vou ter que tirar, porque realmente a imagem já está dizendo isso. E deixa a criança também construir algo a partir do seu olhar sobre a imagem. Enfim. Muito então, legal a leitura de imagens feita por crianças. Sim, né? Elas vão trazendo coisas que nós não conhecemos, elas vão fazendo conexões que nós não tínhamos imaginado a partir do texto e a partir também do desenho. Verdade. Então, é isso. Eu acho que a gente tem caminhado bem. Que bom, e que consigamos mais, muito mais, né? Mais espaços para falar sobre a literatura para as infâncias. Isso, acho. Eu acho, inclusive, eu gostaria de te agradecer por esse convite, não só para falar das minhas obras ou da minha trajetória, mas também por abrir esse espaço para a literatura infantil, para a literatura para as infâncias, as mais diversas infâncias, inclusive Verdade. as nossas. Né? Mas eu que agradeço muito a sua presença, as contribuições, suas falas muito, muito interessantes, muito obrigada. Vou deixar esse espaço final para você falar o que você quiser sobre literatura infantil, pode ficar bem à vontade. Eu gostaria de deixar um recado, né, para os pais, para os adultos, né, repensar e pensar a literatura como esse lugar de afeto. Quando nós conversamos com uma criança e a chamamos para perto para fazer uma leitura, seja na hora de dormir, seja na hora de brincadeira, o livro também pode ser visto como brinquedo. Então, nós estamos agregando essas crianças para perto da gente, né? Trazendo-as para perto de nós, ouvindo os seus comentários, ouvindo as suas inspirações. E elas se sentem amadas e acolhidas nesse momento, nesse espaço. É como você disse no comecinho, né? Muda muita coisa quando a gente traz a criança para perto, para fazer uma leitura para elas ficam ainda mais encantadas. Não só pela história, mas por nós. Isso. Então, esse afeto, essa rede de afeto, ela é construída, fortalecida a partir da leitura para as nossas crianças. Então, vamos ler para uma criança, porque, sim, é sinônimo de afeto, de amor, de união. Ok, é isso, pessoal. Obrigada, Ionan. Vamos ler para uma criança, para as nossas crianças. Vamos construir, fortalecer esse movimento. Obrigada. Obrigada.